Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 361º dia, trago para leitura e comentários bíblicos o livro do profeta Neemias, capítulo 13, livro de Salmo, capítulo 146 e o livro de Atos, capítulo 26, dos versículos 19 a 32. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Neemias, capítulo 13. Os estrangeiros são afastados de Israel. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido para o povo e nele achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não deveriam jamais entrar na congregação de Deus, porque não tinham ido ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Em vez disso, contrataram Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção. Quando os israelitas ouviram esta lei, afastaram de Israel todos os estrangeiros. Tobias é expulso do templo. Antes disto, o sacerdote Eliasibe, encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus, parente de Tobias, havia cedido para este uma grande sala. Anteriormente era ali que se depositavam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite que eram destinados aos levitas, cantores e porteiros, bem como as contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu tinha voltado para junto do rei. Mas depois de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe havia feito para beneficiar Tobias, cedendo-lhe uma sala nos pátios da casa de Deus. Isso me deixou tão irritado que atirei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Então ordenei que purificassem as salas e coloquei ali outra vez os utensílios da casa de Deus com as ofertas de cereais e o incenso. A manutenção dos levitas é restaurada. Também soube que as porções dos levitas não estavam sendo dadas a eles, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então repreendi os magistrados e perguntei: por que a casa de Deus ficou abandonada? Reuni os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. Então todo o Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos pus Selemias, o sacerdote, Zadoque, o escrivão, e um levita chamado Pedaías. Como assistente deles pus Hanã, filho de Zacur, filho de Matanias. Estes homens foram achados fiéis e ficaram encarregados de distribuir as porções entre os seus irmãos.
Lembra-te de mim, ó meu Deus, e não apagues o bem que eu fiz ao templo de meu Deus e ao seu serviço. A observância do sábado é restabelecida. Naqueles dias vi que em Judá havia homens que no sábado pisavam uvas nos lagares e traziam trigo que carregavam sobre jumentos. Também no dia de sábado traziam para Jerusalém vinho, uvas e figos e todo tipo de cargas. Protestei contra eles por venderem alimento neste dia. Também moravam em Jerusalém homens de Tiro que traziam peixes e todo tipo de mercadorias que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Repreendi os nobres de Judá e lhes disse: que coisa errada é esta que vocês estão fazendo? Estão profanando o dia de sábado. Por acaso os pais de vocês não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vocês ainda estão trazendo ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Quando os portões de Jerusalém começavam a projetar a sua sombra antes do sábado, ordenei que fossem fechados e determinei que não fossem abertos a não ser depois do sábado. Coloquei alguns dos meus servos junto aos portões para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de todo tipo de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Eu os repreendi e lhes disse: por que estão passando a noite diante da muralha? Se fizerem isso outra vez, eu usarei a força. Daí em diante, não voltaram mais no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar os portões para santificar o dia de sábado. Também nisto, lembra-te de mim, ó meu Deus, tem piedade de mim por tua grande misericórdia. Condenação do casamento misto. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam metade das palavras na língua de Asdod ou na língua de seu respectivo povo, mas não sabiam falar a língua dos judeus. Eu os repreendi e os amaldiçoei. Espanquei alguns deles e arranquei os seus cabelos e os fiz jurar em nome de Deus, dizendo: não deem mais as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem escolham mais as filhas deles para os seus filhos ou para vocês mesmos. Não foi por causa disto que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Era amado por seu Deus e Deus o colocou como rei sobre todo o Israel. Mas as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Será que devemos dar ouvidos a vocês para fazermos todo este grande mal, sendo infiéis ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiadá, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o Horonita. Por isso eu o expulsei da minha presença. Lembra-te deles, ó meu Deus, pois contaminaram o sacerdócio e a aliança sacerdotal e levítica. As reformas de Neemias. Assim eu os purifiquei de tudo o que era estrangeiro e organizei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua função. Organizei também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como das primícias. Lembra-te de mim, ó meu Deus, para o meu bem. Amém. Compreendendo o livro do profeta Neemias, capítulo 13, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 3. Amon e Moabe nasceram da união incestuosa de Ló e suas filhas, conforme Gênesis 19, versículos 30 a 38, e seus descendentes foram os arqui-inimigos dos judeus. De alguma forma, esta multidão mista se infiltrou no povo de Israel, a despeito das purificações anteriores, conforme Neemias 9, versículo 2, capítulo 10, versículo 28. Hoje, a multidão mista é composta de não salvos
que querem pertencer à comunidade do povo de Deus sem confiar no Senhor ou se submeter à sua vontade. Eles querem as bênçãos, mas não as obrigações, e ainda têm o desejo pelas coisas do mundo. Compreendendo o versículo 2, a multidão mista na igreja hoje insiste para que sigamos a filosofia de Balaão e façamos o que o mundo quer que façamos. Se entendermos os tempos, conforme 1 de Crônicas, capítulo 12, versículo 32, poderemos nos relacionar com as pessoas de modo mais fácil e aplicar a palavra com maior preparo. Porém, jamais devemos imitar o mundo a fim de tentarmos testemunhar para ele. A exposição bíblica dos versículos 4 a 9. Só porque uma família foi ativa na igreja por muito tempo e ajudou a edificar a obra, não significa que todos os seus descendentes serão pessoas espirituais. Filhos e netos podem se afastar da fé e dar mau testemunho acerca de seus antepassados, e pais e mães podem se afastar da fé para agradar aos seus filhos. Tudo isso aconteceu enquanto Neemias estava longe de Jerusalém, o que sugere que aqueles que ele nomeou para liderar em sua ausência falharam na supervisão do templo e do ministério. O inimigo não leva tempo para aprisionar a liderança e muitas vezes as pessoas seguirão cegamente seus líderes pelo caminho da transigência e da desobediência. Compreendendo o versículo 10, quando o povo de Deus começa a cair espiritualmente, um dos primeiros reflexos disso é na queda dos dízimos e ofertas. Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração, conforme Mateus 6, versículo 21. O cristão que está feliz no Senhor, andando segundo a sua vontade, tem um coração generoso e deseja compartilhar o que tem com os outros. O ato de dar é uma espécie de termômetro da vida cristã. Mede nossa temperatura espiritual e também ajuda a colocá-la no nível certo. É a exposição bíblica dos versículos 15 a 22. Quando assinaram o acordo, os judeus prometeram não fazer negócios com os gentios no dia de sábado, conforme capítulo 10, versículo 31. No entanto, Neemias viu pessoas não apenas negociando no sábado, como também fazendo seu trabalho diário e carregando fardos desnecessários. Os mercadores judeus não queriam perder a oportunidade de ganhar dinheiro com os gentios e estes foram rápidos em obter lucros com os seus vizinhos judeus. Compreendendo o versículo 15, Neemias tomou 3 medidas para mudar a situação. Primeiro, advertiu os judeus que estavam trabalhando e vendendo no sábado, fazendo-os parar. Segundo, ele repreendeu os nobres por permitirem negócios no dia de sábado, lembrando que a violação do 7º dia fora um dos motivos para o cativeiro da nação, conforme versículos 16 a 18 e Jeremias 17, versículos 21 a 27. Eles queriam que mais ira viesse sobre o povo. Terceiro, ao fechar as portas, conforme Neemias 13, versículo 19, ele limitou o trânsito de pessoas no sábado. A exposição bíblica dos versículos 23 a 31. A lei de Moisés era clara, mas tanto os sacerdotes como as pessoas comuns tiveram a intenção de desobedecer a ela. Neemias então purificou os sacerdotes e cuidou para que somente aqueles que estavam qualificados servissem, conforme versículo 30. No entanto, o problema com o sacerdócio não estava totalmente resolvido, pois o profeta Malaquias teve de lidar com os sacerdotes desobedientes em sua época. Referência a Malaquias 1 e 2. E eu encerro a compreensão no livro do profeta Neemias, capítulo 13. Trago a exposição bíblica dos versículos 29 a 31. Neemias encerra seu livro com 2 orações, pedindo a Deus que se lembrasse de seu serviço fiel. Sua consciência estava tranquila, pois ele sabia que havia feito tudo para o bem do povo e a glória de Deus. Apesar de todos os esforços de Neemias, o povo nem sempre deu o devido valor ao seu líder, mas
Ele sabia que Deus iria recompensá-lo de forma adequada. Vamos para a leitura no livro de Salmo, capítulo 146. Confiança em Deus. Aleluia! Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confiem em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia, acabam todos os seus planos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o seu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Amém. Compreendendo o livro de Salmo, capítulo 146, trago a exposição bíblica dos versículos 1 e 2. Deus nos dá vida e fôlego, conforme Atos 17, versículo 25. Então, é justo que usemos esses atributos para louvá-lo, conforme Salmos 150, versículo 6. Receber as dádivas e ignorar o doador é a essência da idolatria. O escritor prometeu a Deus que iria louvá-lo por toda a vida e, sem dúvida, isso é se preparar com sabedoria para louvá-lo pela eternidade, conforme Salmos 104, versículo 33. Viver uma vida de louvor é superar críticas e queixas, parar de competir com os outros e deixar de se comparar com eles. Essa atitude significa expressar gratidão em tudo e por tudo. Conforme Efésios 5, versículo 20, 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, e acreditar de fato que Deus está fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, conforme Romanos 8, versículo 28. Uma vida de louvor está livre da constante ansiedade e do desânimo, uma vez que nos concentramos no Senhor, que é mencionado 11 vezes neste salmo. Exposição bíblica dos versículos 3 a 6. As pessoas, em sua maioria, confiam em si mesmas e outros, em vez de confiarem que o Senhor usará pessoas para realizar sua vontade, conforme Salmo 118, versículos 5 a 9 e também capítulo 44, versículos 4 a 8. O que ninguém mais pode fazer por nós, Deus pode operar em nós e por nosso intermédio. Estes versículos sugerem que o salmista estava preocupado em que os líderes de Israel não fizessem alianças com os ímpios, mas recorressem à ajuda de Deus. Confiar na sabedoria e na força humanas é depender daquilo que não permanece, por causa da natureza morta do homem. Assim, as ideias brilhantes de um líder são substituídas pelos planos não tão brilhantes de seus sucessores. Compreendendo o versículo 6, quando oramos, nós nos achegamos ao trono do universo para pedir ao nosso Pai aquilo de que precisamos. Ele é o Deus que mantém a fé para sempre, conforme versículo 10. Israel o conhece como o Deus da aliança e os cristãos fiéis hoje o conhecem como o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que começou uma nova aliança ao entregar a vida na cruz. O Senhor é um Deus em que podemos confiar, já que Ele mantém sua palavra. Exposição bíblica dos versículos 7 a 9. Esta lista dos ministérios misericordiosos de Deus para com os necessitados tem, na essência, o Senhor ama, conforme versículo 8. Ele ama a igreja, referência a Efésios 5, versículo 25. O mundo perdido, conforme João 3, versículo 16. E o seu povo, Israel, conforme Deuteronômio 4, versículo 37. E a maior prova desse amor é a cruz, conforme Romanos 5, versículo 8. E eu encerro a compreensão do livro de Salmo, capítulo 146, trago o versículo 10.
Nós reinamos na vida enquanto, pela fé, fazemos uso de nossos recursos espirituais em Cristo. Juntamente com Ele, tomamos decisões e exercemos o ministério. Não precisamos esperar que venha o reino de Deus para começarmos a reinar com Cristo. Conforme Mateus 19, versículo 28, Apocalipse 22, versículo 5, pois a graça do Senhor está reinando agora. Conforme Romanos 5, versículos 20 a 21, sim, podemos reinar com Cristo hoje. Conforme Romanos 5, versículo 21, então, temos condições de ter uma vida em que louvamos a Deus, confiamos no Senhor e o amamos, ou seja, uma vida que glorifica o seu nome. Vamos para a leitura no livro de Atos, capítulo 26, dos versículos 19 a 32. O testemunho de Paulo diante dos judeus e gentios. Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e também aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam quando eu estava no templo e tentaram me matar. Mas com a ajuda de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo a não ser o que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao seu próprio povo e aos gentios. Paulo é interrompido por Festo. Quando Paulo estava dizendo estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu, gritando: "Você está louco, Paulo? Ficou louco de tanto estudar?" Paulo, porém, respondeu: "Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, pois nada se passou em algum lugar escondido. Por isso pergunto: Rei Agripa, o senhor acredita nos profetas?" "Eu sei que o senhor acredita." Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: "Por pouco você me convence a me tornar cristão." Paulo respondeu: "Peço a Deus que faça com que, por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, ó Rei, mas todos os que hoje me ouvem venham a ser alguém como eu, mas sem estas correntes." A essa altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles, e ao saírem falavam uns com os outros, dizendo: "Este homem não fez nada passível de morte ou de prisão." Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: "Este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César." Amém. Compreendendo o livro de Atos, capítulo 26, dos versículos 19 a 32, trago a exposição bíblica dos versículos 20 a 23. A palavra que melhor resume a vida e o ministério de Paulo é testemunho, conforme versículo 16. O apóstolo compartilhava com outros o que havia aprendido e experimentado como seguidor de Jesus Cristo. Sua mensagem não era elaborada por ele mesmo, pois estava baseada solidamente nas Escrituras do Antigo Testamento. Devemos lembrar que Paulo e os outros apóstolos não tinham o Novo Testamento, mas usavam o Antigo Testamento para levar os pecadores a Cristo e alimentar os novos cristãos. Exposição bíblica dos versículos 24 a 28. Festo evitou tomar uma decisão ao acusar Paulo de ser louco. O rei Agripa, por sua vez, esquivou-se da pergunta de Paulo e do dilema que ela apresentava ao adotar uma atitude de superioridade e menosprezo pelo testemunho de Paulo. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Atos, capítulo 26, dos versículos 19 a 32. Trago a exposição bíblica dos versículos 29 a 32.
Agripa e Festo não entendiam que Paulo havia sido o juiz e eles, os prisioneiros em julgamento. A luz e o caminho para a liberdade foram mostrados, mas eles fecharam intencionalmente os olhos e voltaram para seus pecados. Talvez os dois dirigentes se sentissem aliviados porque Paulo seria levado a Roma e não mais poderia perturbá-los. O julgamento terminou, mas a sentença deles ainda estava por vir e ela viria. Reflita. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe abundantemente.